De novo. Boa tarde a todos, boa noite. Bom, todos nós sabemos que um dos princípios básicos da doutrina dos Espíritos é a moral cristã, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então hoje eu gostaria de trabalhar um dos seus mandamentos básicos, um dos seus ensinamentos, de vários que ele nos deixou, que está lá no Evangelho de Mateus. Mas para a gente começar a nossa reflexão sobre esse ensinamento de Jesus, eu gostaria de iniciar e pedir que os senhores fizessem um exercício. Então eu gostaria de propor aos senhores que pensem nesse momento em 4 ou 5 pessoas que os senhores amam, pessoas muito importantes para os senhores e pelas quais os senhores fariam qualquer coisa para vê-las bem e felizes. Então eu vou dar alguns segundinhos, aí 1 minuto, para os senhores pensarem, 4 ou 5 pessoas que os senhores amam. Pode ser. É 20, se quiser mais. Todo mundo já pensou. Não precisa ter ordem, tá? Primeiro essa, só pense. Todo mundo já pensou? Já? Precisa de mais um tempinho? Então acho que já deu, né, para todo mundo pensar. Eu gostaria de saber quantos dos senhores, ou melhor, se algum dos senhores se incluiu nessas pessoas. Eu me incluí. Muito bem. Pois é, mas qual foi o ensinamento? A gente viu aqui, não sei, umas 20, 30 pessoas. Pelo que uma falou, só uma se incluiu dentre essas pessoas. Mas qual foi o ensinamento de Jesus lá no Evangelho de Mateus, né, capítulo 22, 39? Eu vou ler aqui, né? No 37 ele fala. Qual o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, que é esse que nós vamos trabalhar um pouco hoje. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não falou, o segundo mandamento é amar o próximo, ponto. E o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, enfim, amar a si mesmo. Ele colocou junto, no mesmo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então ele colocou no mesmo nível, no mesmo grau de importância que o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Porém nós não trabalhamos muito o amor a si mesmo. Especialmente as casas de religião trabalham muito sim o amor ao próximo, como caridade, mas trabalhamos não só em casas de religião, mas às vezes nos próprios lares, o amor a si mesmo. E pior ainda, às vezes confundimos amor a si mesmo, o amor próprio, como egoísmo. Achamos que se nós nos priorizarmos, estaremos sendo egoístas. Mas será que sempre que eu faço algo para o meu próximo, eu estou amando o meu próximo? Eu estou fazendo por amor? Será que quando eu faço algo esperando uma retribuição, faço algo por algum interesse, às vezes faço algo apenas esperando uma aprovação de mim mesmo, do meu ser, eu estou amando? E será que sempre que eu priorizo um interesse pessoal meu, alguma necessidade minha, eu estou sendo egoísta? Então essa é a reflexão que eu gostaria que hoje nós pensássemos um pouco a respeito, que a gente fizesse uma avaliação um pouco mais profunda desse mandamento, mas com um enfoque maior nessa segunda parte, em relação ao amor próprio. E aí temos que pensar, será que estamos nos amando? Se eu perguntasse no início, ao invés de fazer esse exercício que eu fiz, para os senhores pensarem sobre as pessoas que os senhores amam, se eu tivesse apenas perguntado, os senhores se amam? Provavelmente todos pensariam sim.
Porém, quando a gente faz a pergunta e inverte um pouco a ordem das coisas, a gente vê que talvez não seja bem assim. E para a gente avaliar se nós estamos realmente nos amando, vamos pensar o que alguém ama, o que faz alguém que ama, né? Como saber se uma pessoa ama a outra pessoa, por exemplo? Vamos pensar inicialmente uma pessoa em relação a outra. Como que a gente sabe se ela ama? Se ela fala, eu te amo, a gente pode pensar, talvez ame, né? Ela está falando que ama. Mas quantas pessoas, especialmente hoje em dia, estamos vendo aí vários casos, por exemplo, de feminicídio, de homens que falam que amam as mulheres, que são capazes de matá-las, de agredi-las, né? Isso é só um exemplo, mas não é só de homem em relação à mulher, temos várias outras. Tem pessoas que falam, que matam por amor a Deus, dizem que amam Deus e acabam matando por... Essas situações, obviamente, pode ser tudo. Pode ser apego, possessividade, fanatismo, fé cega, menos amor, não é? Então, basta falar. Como é que a gente sabe se uma pessoa ama a outra? É pelo que ela fala ou é pelo que ela faz, pelas suas atitudes? É o cuidado, né? Pelas suas atitudes, exatamente. E aí você entrou na minha próxima pergunta. Quais são as atitudes de alguém que ama? As ações também que faz, as ações que faz. As ações, as atitudes. Mas quais são as ações e as atitudes, né? Ela falou o cuidado. Primeira ação, primeira atitude de uma pessoa que ama a outra, ela é cuidadosa, né? O que mais que uma pessoa que ama a outra faz? Né? Nós podemos pensar, obviamente, o cuidado envolve várias situações, né? Mas como a gente definir, não definir, conceituar ou entender pelas atitudes se a pessoa ama ou não. Geralmente uma pessoa que ama, acho que a gente pode falar que ela cuida da outra. Ela acompanha os sentimentos, né? Ela tem um cuidado, ela respeita, exatamente, respeito. Então, cuidado, respeito. Ela aceita a outra pessoa como ela é, com todas as suas questões, talentos, defeitos, entre aspas, imperfeições. Isso é o mais difícil, né? Não significa que ela aceite no sentido de ser conivente ou de achar que aquilo é uma coisa boa, mas ela respeita, aceita, ela valoriza a outra pessoa, ela é leal a outra pessoa, né? Então, vamos colocar aqui, acho que essas são talvez as principais atitudes de uma pessoa que ama, né? Podemos colocar aqui o cuidado, o respeito, a aceitação, podemos colocar aqui a valorização. Talvez o mais difícil seja a aceitação, né? Muito difícil. Das divergências, das diferenças, das Põe a questões, prova né? mesmo. O acolhimento, né? Que você falou também, se preocupa, acolhe, né? Acolhimento. Não falou com essa palavra, mas essa preocupação do sentimento, você acolhe. Podemos falar a lealdade. Acho que talvez aqui a gente já englobe bastante coisa, talvez tenham mais, mas acho que para a gente começar essa nossa avaliação agora em relação a nós mesmos, a gente pode começar por esses 4, né, tem até mais aqui a valorização, acolhimento. Então, em relação ao cuidado, vamos pensar como é que nós estamos nos cuidando, como é que eu estou me cuidando, como é que os senhores estão se cuidando. Quando a gente fala em cuidado, temos que lembrar que nós somos uma unidade bio, físio, dínamo, psico, espiritual, social, né, em relação a nós e em relação aos outros. Então, o cuidado integral do meu ser. Começando pelo corpo, por exemplo, nós estamos aqui encarnados. Para estar encarnados aqui na Terra e exercermos as nossas funções, as nossas missões, realizar, enfim, todas as nossas atividades, a gente precisa de um corpo que esteja funcionando. Então vamos começar por esse corpo biológico,
físico, químico, né, que depende do quê? De uma alimentação saudável, né? Como é que está a nossa alimentação? A minha alimentação em relação a mim mesma, a alimentação dos senhores em relação aos senhores, né? O que estamos ingerindo? Como que eu estou escolhendo os meus alimentos? E primeiro alimento pela boca mesmo. O que eu estou colocando para dentro do meu corpo? É algo que me estimula a funcionar melhor? Ou é algo que retira a minha condição de plenitude? Me gera às vezes uma dor de cabeça, pode ser um alimento que tire a minha condição, no dia seguinte eu estou passando mal, então diminua a minha capacidade. Porque para eu mostrar que eu me amo, eu tenho que me tratar bem, né? Eu estou ingerindo a quantidade de água suficiente para fazer o meu corpo funcionar bem? O que eu estou ingerindo? Né? Os alimentos, as bebidas, isso no nível físico, em primeiro lugar, mas também, ainda em relação ao meu ser, eu estou, como é que eu estou tratando o meu emocional? O que me deixa feliz? O que me deixa triste? Eu estou estimulando coisas que me realizam de uma forma positiva para eu estar bem e fazer as pessoas também ao meu redor bem? Porque isso reflete, né, no amor também ao próximo, né? É uma via de mão dupla. Aqui é um vaso comunicante. Quanto mais eu aumento aqui, eu aumento aqui, e vice-versa. Então, a gente tem que começar a fazer essa avaliação mais profunda, né? Do físico, do emocional, como é que estão meus sentimentos, né? Em relação a mim mesmo, em relação aos outros, porque quando eu falo em relação aos outros, não é o que eu expresso, porque dependendo do que eu também estou sentindo em relação aos outros, isso também reflete no meu sentimento em relação a mim mesmo. Né? Ontem, a gente, quando fica pensando num tema para falar aqui, as coisas parecem que vão acontecendo, né? E a gente vai vendo as situações de acordo com aquilo que a gente está pensando. E ontem eu estava almoçando e na mesa do lado, muito próximo, tinha duas pessoas. E eu não fiquei ouvindo a conversa, mas estava muito próximo. E uma hora ela falou, uma das pessoas falou assim para a outra: eu quero que ela sinta muito ódio. Eu só quero que ela sinta muito ódio. Lógico, ela estava falando de alguém do trabalho, eu não peguei a conversa toda. Mas era alguém que ela com certeza não gostava, que fazia algumas situações, algumas coisas que geravam infelicidade nela. Mas qual é o que ela, essa pessoa que espera que uma outra sinta ódio, se ela está sentindo ódio dessa pessoa, ela quer fazer isso também para o outro? Ela não está se igualando? E o que isso vai reverter para ela mesma? Porque ao estar emitindo esse desejo para o outro, a gente sabe que tudo volta para nós. Em primeira instância, isso nos afeta. Então, ela não está expressando um amor próprio. Porque quando você quer gerar no outro algo ruim, você gera sempre em primeiro lugar em você mesmo. E onde está a compaixão que temos que sentir, né? Jesus é outro ensinamento dele, a compaixão, os valores universais, né? Então, o amor próprio envolve também a gente se avaliar em relação ao que a gente sente em relação aos outros. Como é que estão meus sentimentos? Eu quero ser essa pessoa que gera o que deseja ódio para os outros? Né? Não é em relação ao outro, é em relação a mim. Tudo que a gente faz e fala é em relação a nós mesmos, o que a gente pensa, né? É tudo energia. Então, a gente avaliar como nós estamos, se nós estamos nos amando, passa por uma avaliação profunda de tudo que eu faço, de tudo que eu sinto, de tudo que eu penso, né? Então, em relação, por exemplo, a esse autocuidado em relação ao corpo, também em relação aos sentimentos, cuidar do que estamos sentindo, das emoções. Em educação se diz ética. Completamente, né? Uma coisa que a educação, eu trabalhei como professora, muito forte isso. Isso, é a ética mesmo, né? E a ética
em relação a nós e aos outros, né? É isso. Então, cuidado. Corpo, sentimento, emoções. Nós somos também, nós temos um psicomotor, um afetivo, um conativo. Como é que estamos trabalhando isso, né? O psicomotor, psicológico nós temos, já falamos um pouco dos sentimentos, do que pensamos. E nossa motricidade, nosso dinamismo, precisamos ter. Estamos fazendo atividades físicas para mexer nosso corpo. Como é que nós estamos? Estamos sedentários? Porque nós temos que pensar que por mais que nosso tempo aqui na Terra seja temporário, temos, né, um começo, meio e fim aqui, nós somos imortais, né, mas aqui na Terra temos... E a gente espera viver muito, e se vamos viver muito, vamos envelhecer, esperamos envelhecer. Mas a velhice não começa lá quando estamos com 70, 80, 90 anos. Ela começa agora, quando estamos com 20, 30, 40. Como estamos, né, nos administrando o nosso corpo para chegar bem aos 60, 70, 80, 90? Como queremos chegar lá? A gente tem que se amar desde hoje. Né? Então, estamos fazendo uma atividade física, como é que meu corpo está? E aí a gente vai trabalhando e aprofundando essa avaliação do nosso amor próprio com esse autocuidado. E aí vamos pensar então, claro, tem muito mais coisas, né, que podemos também colocar aqui em relação a esse autocuidado, mas é no nosso ser integral, né, o nosso físico, mental e espiritual. Em relação ao respeito, eu estou me respeitando? Eu estou prestando atenção? Quais são as minhas necessidades? Quais são os meus interesses? Quais são os meus limites? Né? Eu presto atenção, eu priorizo, ou eu sou daquelas pessoas que às vezes falam assim: ah, eu cuido de todo mundo, faço tudo para todo mundo e não tenho tempo para minhas coisas. Não consigo cuidar de mim, e aí você vai ficando doente, e você vai adiando tudo o que é para você. E aí você tem que avaliar também, porque quando a gente entra nessa sistemática, ah, faço tudo para os outros e não tenho tempo para me cuidar, o que está motivando essa atitude sua? Porque você, quando você está fazendo isso e está reclamando também, que você não tem tempo para você não está fazendo para o outro por amor. Porque quando faz por amor, você faz com prazer e aquilo é importante para você. Você faz porque você fala, não, isso para mim é mais importante, hoje eu vou fazer isso por essa pessoa, faz feliz, não cobra retribuição, reconhecimento, nada. Você faz pelo prazer que você tem, porque você resolve, alcança que aquilo é mais importante naquele momento para você. Quando você entra nessa, eu tô mal porque eu fico fazendo para os outros, porque eu não tenho tempo para mim, porque eu só cuido dos outros, pode ser uma dificuldade de dizer não que você tem. E essa dificuldade de dizer não para os outros pode vir de uma necessidade de aprovação do outro. Uma dificuldade de dizer não para o outro por medo da crítica, do julgamento. Ah, porque se eu não fizer, vão falar mal de mim, vão dizer que eu sou egoísta, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Porque aí você faz para agradar o outro porque você mesmo não se aceita. E você busca a sua aceitação pelo olhar do outro, pelo olhar externo do outro, que quando você faz, você espera que o outro reconheça e fale, ah, ela é uma pessoa boa. Ah, ele é legal, porque ele faz tudo que eu quero. E aí você está fazendo não por um amor genuíno, sincero, de coração. Está fazendo buscando a aceitação, porque você mesmo não está se aceitando. Você não se atesta como uma pessoa boa e não sabe confirmar as suas próprias escolhas. E aí você fica fazendo para o outro te aceitar, para você se aceitar através do olhar do outro. Só que isso é muito perigoso, você fica
numa instabilidade generalizada, porque você não consegue se afirmar, fica dependendo sempre do outro. Quando o outro te elogia, você fica bem. Quando o outro te critica, se você não faz ou se você não faz bem feito, aquilo vira uma sentença, uma condenação, você fica mal e você fica nessa gangorra, dependendo sempre da convalidação do outro. Quando você se aceita, volta o olhar interno para você e você se reconhece em todas as suas luzes e sombras, porque todos nós temos luzes e temos sombras. Ninguém que está aqui é perfeito. Se fôssemos, não estaríamos aqui. Todos nós estamos no processo de aprendizado. Temos talentos para exercer o nosso processo missionário, ajudando os outros a se alcançarem naquilo que nós já alcançamos. E temos imperfeições, questões mais difíceis, complicadas ou debilidades que ainda não alcançamos, e estamos aqui justamente buscando aperfeiçoar. E aí, quando a gente faz esse processo de aceitação integral, tanto daquilo que a gente já alcançou, a gente reconhece e valoriza aquilo. Valoriza sem se sentir superior a quem não alcançou ainda. Porque sabemos que da mesma forma a outra pessoa alcançou coisas que também não alcançamos ainda. Então a gente se aceita e se valoriza. E aceita também as sombras, as imperfeições, sem se punir, se condenar, mas sim se acolhendo. Porque quando amamos alguém e a pessoa erra ou comete alguma coisa ou tem alguma dificuldade, o que nós fazemos quando amamos aquela pessoa? A gente não acolhe ela, fala, não, peraí, dessa vez você não conseguiu, mas depois vai dar certo, tenta de novo, Deus está com a gente, né? O importante é não desistir, né? Que nem a criança, ela começa a tentar caminhar, ela vai caindo, mas persista, vai, tô com você, vamos juntos, estamos no... É um processo, né? Tudo aqui é um processo. Então, por que nós acolhemos os outros, mas nos rejeitamos quando a gente erra, ou quando a gente não sabe, ou quando a gente tem alguma dificuldade? Por que não nos acolher integralmente? Né? Falar, peraí, eu estou no processo, está tudo bem, não consegui dessa vez, mas eu vou persistir, vamos tentar de novo. Deus é justo, é bom, Ele dá oportunidade, estamos numa escola justamente para evoluir. Então, quando a gente faz esse olhar dessa aceitação, nossa, também aumentamos o amor ao próximo, porque nós entendemos que estamos todos no mesmo processo. Então a gente consegue fazer aquele acolhimento que você estava falando que é tão difícil de fazer, da diversidade. Né? Ninguém é igual a ninguém, e essa é a maravilha do mundo, não é o ruim do mundo. Justamente estamos aqui, conseguimos aprender, crescer e evoluir, justamente pelas diferenças, porque ninguém é igual a ninguém. E aí quando a gente se aceita, consegue se aceitar em tudo integralmente, as luzes, as sombras, o que já alcançamos e aquilo que ainda estamos no processo de aprendizado, a gente também consegue ser menos exigente com o outro, ser mais compreensivo. Então, quando a gente sendo assim com o próximo, a gente começa também a se amar mais. Porque, como eu falei, é um vaso comunicante aqui. Quando eu aumento a minha potencialidade de amor em relação ao outro, eu aumento também em relação a mim mesmo. Porque eu começo a me admirar mais. Eu falo, puxa, estamos todos juntos, no mesmo processo. Eu estou ainda caminhando e a gente consegue, é importante que a gente faça isso, comemore cada pequena vitória. Porque as vitórias não são grandes. Às vezes é uma mudança de padrão, de comportamento mínimo, pequeno, que a gente fala mínimo e pequeno, mas eles não são, porque é neles que a gente se transforma. Então, cada dia, à noite, por exemplo, fazer uma revisão de todo o seu dia, de tudo que você conseguiu alcançar naquele dia e se parabenizar. Às vezes puxa,
Eu estava com uma preguiça de ir para academia, consegui ir, fui para academia, comemore de uma vitória. Fui persistente, disciplinado, consegui realizar algo que estava adiando há tanto tempo, e naquele dia você falou, não, hoje não passa, eu vou arrumar essa gaveta em casa. É uma vitória. E dessas pequenas vitórias, superações, a gente vai estimulando dentro de nós o amor próprio, porque a gente vai estimulando também a nossa capacidade cada vez mais, através desse reconhecimento, se valorizando. Então é muito importante reconhecer e valorizar essas questões que já estão dentro de nós. Às vezes se elogie, uma característica que você às vezes fala, tenha a coragem de às vezes reconhecer, puxa, eu ainda sou uma pessoa talvez vaidosa, ainda sou um pouco egoísta nisso, sou naquilo, mas o que eu tenho, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa irmã, eu sou trabalhadora. Pega alguma característica sua que você realmente valorize e se elogie e se parabenize. E através desse exercício a gente vai aumentando esse amor próprio. E aí através disso, desse exercício também, é importante para a gente poder ser leais a nós mesmos, fazer esse autoconhecimento, essa reflexão, porque a gente identificando quais são as questões que nós temos que melhorar, que aperfeiçoar, e aquilo que a gente tenha já como missão, que a gente já alcançou dos nossos talentos, a gente vai traçando o nosso projeto encarnatório a cada dia, porque a gente faz um projeto reencarnatório sim antes de encarnar. Porém, não existe determinismo. É lógico que a gente vai, às vezes, ajustando o nosso projeto de acordo com a nossa necessidade, mas para a gente fazer os ajustes ou se manter naquele projeto que a gente tem que saber qual é esse projeto. E se a gente não faz autoconhecimento, a gente vai, como diz aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e qualquer vento leva a qualquer lugar, porque você não sabe para onde você quer ir e você vai indo. E quando a gente consegue identificar qual é o meu projeto, o que eu quero, quais são as minhas necessidades, a gente estabelece um norte, um farol, um vetor que direciona a nossa existência com base nos nossos valores, nos nossos objetivos, nos nossos propósitos. E aí a gente faz um esteio, um fundamento, que a gente não fica mais à mercê dessa aceitação alheia, do olhar alheio. Aí, quando nós vamos agir com base nesses propósitos que temos. E se o outro não gostou e nos criticou, a gente lamenta sim. Mas aquilo não vai determinar a tua atitude e nem a tua infelicidade. Porque, como a gente sabe, nem Jesus agradou a todos. É impossível agradarmos a todo mundo. Mas a gente tem que agradar, no mínimo, uma pessoa que somos nós mesmos. A nossa consciência. Então, quando a gente diz, às vezes, sim para o outro, querendo dizer não, a gente está dizendo não para quem? Para nós. E aí, quando a gente diz não para a gente, isso gera em nós uma infelicidade. Aí a gente gera, às vezes, raiva em relação a nós, eu não consegui, faz contrariado, não faz por amor. E como disse Paulo de Tarso, sem amor não tem valor, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor seríamos só, nada seria, Então, quando a gente for fazer algo para o outro, é importante que nós façamos a pergunta primeiro para nós mesmos. Eu quero fazer isso? O que é importante para mim nesse momento? Qual é a minha prioridade? Pode ser que eu chegue à conclusão, sim, é fazer isso por ele, porque está precisando, eu amo, eu quero fazer, e aí vai fazer feliz. Não contrariado, não reclamando, vai fazer por amor. Agora, se não for para fazer por amor, sem esperar uma aceitação, um reconhecimento,
Às vezes é melhor nem fazer, falar, olha, nesse momento infelizmente eu não estou podendo fazer isso. É melhor deixar que outra pessoa, de repente, ajude aquela pessoa. Ou fale, olha, hoje, agora eu não estou podendo, mas se amanhã você precisar, me liga, amanhã eu estou mais tranquilo, pode ser que eu possa, semana que vem, enfim. Nós não temos que corresponder à expectativa de todo mundo, mas temos que corresponder às nossas expectativas. Porque em relação aos outros, a gente só tem esperança, pode ter esperança. Ninguém conhece o outro, a história do outro, as necessidades do outro. Nós só conhecemos as nossas. Então, em relação a nós mesmos, nós podemos nos julgar, nós mesmos. Mas importante também não é se julgar o que você fez ontem, há 10 anos, com a mentalidade e a consciência que tem hoje, né? A gente tem que ver naquele momento o meu possível, fazer o melhor possível com base naquilo que eu alcanço. E quando eu sei isso, qual é o meu projeto, qual é o meu propósito, o que eu quero, quais são os meus valores, aí eu vou conseguir ser leal comigo, com quem eu sou. Eu vou me respeitar, respeitar os meus limites, respeitar aquilo que eu estou me propondo a fazer, o meu processo evolutivo, vou me aceitar, valorizar e me acolher. Valorizar, como eu disse, os meus talentos, sem me achar superior. Vou acolher as minhas dificuldades, sem me culpar, sem me punir, sem me condenar. E aí eu vou conseguir alcançar uma estabilidade maior e uma felicidade mais ampla e o amor genuíno ao próximo também. Em relação a isso, tem uma mensagem da irmã Marina, que é uma das orientadoras aqui do centro. Nós temos o Dr. Leocádio, que é esse que está nesse quadro, a irmã Marina é aquela que está no quadro ali do lado, e o irmão Antônio Brim no quadro ao lado dela. São os 3 principais orientadores da SBS, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, a qual esse centro é filiado. E nós temos uma mensagem da irmã Marina, é uma mensagem um pouco longa, mais de 20 minutos, em que ela trabalha bastante essa questão do amor próprio. E como é uma mensagem um pouco longa, eu separei só alguns trechos que eu achei mais importantes para ler para os senhores, para nós trabalharmos, né? Já trabalhamos aqui, mas essas mensagens deles são muito precisas, muito profundas, então eu vou ler esses trechos que eu separei. Tá? Eu vou ler eles direto, mas saibam que são enxertos, né? São trechos retirados de uma mensagem maior. Essa mensagem, ela foi psicofonada pelo professor Mauri Rodrigues da Cruz, que foi quem fundou a SBE, e ela foi de 3 de agosto de 2016. E ela disse o seguinte: o maior de todos os mestres que por aqui passou, que é Jesus Cristo, disse uma coisa importante: você ame o teu próximo como a si mesmo. Então ele recomenda o amor em si. Então é preciso que todos tenham muito cuidado consigo mesmo. É preciso que cada um dos irmãos se pergunte intensamente: o que é importante para mim? A que título eu faço caridade? Eu faço porque eu preciso aparecer diante dos olhos de terceiros como alguém que é reconhecido como filântropo? Eu sou uma pessoa boa porque dizem os outros que eu sou uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa boa, aliás não, mas será que eu me atesto a mim mesmo e a minha consciência como uma pessoa boa? Será que há em mim realmente um convencimento de que eu sou uma pessoa boa? Ou é simplesmente uma casca ou um mimetismo? Eu facilmente sofro o efeito mimético e eu sou a máscara que eu quiser, a máscara do homem bom, a máscara de um bom pai, a máscara de um bom filho, a máscara de um amigo, a máscara de alguém que realmente é bom político. Enfim, aí ela passa para uma outra parte. O importante neste momento é efetivamente cada um de per si perguntar: o que é importante para mim?
Se este mais importante for simplesmente essas linhas da matéria, podem ter certeza absoluta, e eu não estou errada, os senhores estão desestruturados como pessoa. O processo materialista conseguiu miná-los, porque os senhores não têm amigos, não guardam segredos, não têm lealdade, porque um dos efeitos fundamentais do espiritista é lealdade. A gente tem que ter lealdade. Quando não se tem lealdade com o próximo, eu não tenho lealdade comigo. Todas as vezes que eu levantar qualquer coisa do meu próximo, estou levantando de mim mesmo, porque eu não tenho. Todas as vezes que eu amar muito o meu próximo, é porque eu aumentei a potencialidade de amor ao meu próprio ser. Não há amor sem que eu realmente aumente o estágio do amor no meu próprio ser. Então é sempre importante voltar à pergunta: o que é importante para mim? Só há felicidade na Terra quando eu tenho delimitado o que é importante para mim. E importante para mim é, em primeiro lugar, que eu tenha a consciência de um Deus imanente e que meu próximo é muito importante. Que é muito importante para mim eu todos os dias me perguntar numa sistemática do meu próprio ser: quem eu sou? O que é que eu quero efetivamente da minha estadia na Terra? É muito importante para mim quando eu tenho a coragem de me criticar. E aqui é no sentido que eu falei, da gente fazer essa autoavaliação, essa autocrítica de reconhecer: puxa, eu ainda não sou isso, não sou aquilo, eu ainda preciso, às vezes, do reconhecimento do outro, eu ainda sou egoísta, sou orgulhosa, sou... Porque quando a gente identifica e reconhece, não para se punir, nem para se condenar, mas para se acolher, é o primeiro passo para a gente se transformar. Porque a gente só transforma aquilo que a gente reconhece que precisa melhorar. Quando a gente se nega, além de não se amar, a gente não consegue mudar. Porque se negando, ninguém vai se transformar, né? Se eu não reconheço que eu sou vaidosa, por exemplo, como é que eu vou mudar? Né? Eu vou continuar sendo aquilo que eu sou. E aí ela continua: o espírita é alguém leal a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Vocês têm que amar a si mesmos. Vocês vão fazer óbito cedo porque vocês ainda não se amam. Destroem o coração, alteram as artérias, rompem o ciclo da vida, estão permanentemente se justificando porque estão mentindo para si mesmos, só porque não sabem a que título estão na Terra. O que é importante para mim? A dignidade do espírito só tem aquele que efetivamente sabe o que é importante para ele. É muito importante para ele, por exemplo, o amor, que é a linguagem fundamental do equilíbrio humano. Sem amor, não há possibilidade de felicidade na Terra. Não há luz, não há esperança, não há fraternidade, porque não há fé no Criador. Sem amor, não há possibilidade nenhuma de alcançar visões do futuro. Quem sabe o que é importante para si, sabe fazer projeto de vida. Ele tem projeto de vida. Então, o conselho que eu dou hoje aos irmãos é que os irmãos amanhã e depois de amanhã e na sucessão dos depois, os irmãos façam sempre a pergunta: o que é importante para mim? Alguns só estão cuidando do corpo. E aqui é importante também esclarecer, quando ela fala isso, não é que ela esteja sendo contra cuidar do corpo, como a gente viu, é um dos principais também, porque é o nosso instrumento aqui na Terra. Ela diz, quando você só cuida do corpo, é ainda no sentido, às vezes, só de um embelezamento, né? De plásticas, enfim, mas não cuida da alimentação, não cuida do emocional, não cuida do pensamento, enfim. Então é nesse sentido que ela está falando, que alguns estão só cuidando do corpo. Não aparece. Outros não estão cuidando de maneira nenhuma de ler, de aprender. São desvairados no sentido de ficar o dia inteiro perdendo tempo. O que é importante para mim? Vão descobrir, por exemplo, que é muito importante ter planos de vida, projetos. Então, meus amigos, este é o momento de voltar um olhar interno para si mesmo e fazer a indagação.
o que é importante para mim. Sem amor não há linguagem da vida. Sem amor não há expressão de fé. Sem amor não há promessa de futuro. Sem amor não há vida. Portanto, os espiritistas têm que, nesse momento, proclamar uma força do amor. Espiritismo é diversidade, é manter o padrão doutrinário dentro de uma diversidade. Respeito ao próximo, profundo amor ao Criador, amor às outras pessoas como ama a si mesmo, uma dimensão de fé, um proclamar contínuo de paz. Tem que se proclamar a paz. Desejo que vocês saiam daqui se perguntando: o que é importante para mim? Que vocês tenham a coragem de dizer: infelizmente, não é o amor. Infelizmente, não é isso, não é aquilo, não é aquele outro. Então, o que é importante? Quantos anos mais de vida eu tenho aqui na Terra? Quem tem 50 anos hoje, ou 60, quantos anos a mais eu tenho? Tratem de não perder tempo. Abrir bem os olhos da alma e começar rapidamente a fazer a prospecção do futuro. O mais rápido possível, no sentido de construir a si, para si, um mundo melhor. Consequentemente, estarão construindo para os outros. Que não falte a vocês o senso crítico do amor, a esperança, e que esta pergunta diariamente medre o pensamento de vocês. O que é importante para mim? Um grande abraço, Marina Fidelis. Acho que essa mensagem, resume bem o que temos que pensar. E só para finalizar, eu queria apenas dizer que o amor próprio não é um dom, não é algo que a gente nasça. Às vezes a gente conhece pessoas que se amam mesmo, que têm já esse amor próprio inerente a si. Porém, se a gente não tiver, não é para desanimar, porque não é um dom. Isso é uma coisa que podemos construir, é uma capacidade, uma competência inerente a todos os seres. Só que para construir, temos que exercitar, treinar todos os dias. Então, através de todas essas reflexões que eu falei aqui, que a irmã Marina muito bem colocou, todos os dias que a gente consiga se perguntar o que é importante para mim, qual é o meu projeto de vida, quais são os meus valores, e quando a gente for fazer algo para os outros ou para nós, saber qual é a motivação que está nos levando a agir daquela forma. É isso que eu quero? Isso está de acordo com os meus projetos, com os meus valores, com aquilo que eu quero para mim? Eu estou fazendo por amor ao outro? Ou estou buscando, através desse ato, mascarar algo, buscando uma aceitação, uma retribuição, um reconhecimento? Para que a gente possa, cada dia mais, ir aumentando esse amor próprio e nos convalidando a nós mesmos, sem depender dessa aceitação de agradar aos outros. Que possamos ser pessoas que amem a nós e aos outros genuinamente, verdadeiramente. Agora a gente vai ouvir uma mensagem do Dr. Leocádio e depois entrar para o passe.